O pastor Ailton, o pastor Juvenal, todos os amados obreiros desta casa e toda a nave da igreja também. Amém? Essa palavra que Deus colocou no meu coração foi justamente baseado ontem aqui no Crescendo na Graça. Foi o ensino sobre este capítulo. Deus colocou no meu coração ainda ontem fala sobre ela. Nosso irmão Diácono Ítalo, nossa irmã Ruth estava aqui. O Ítalo estava dando uma aula para a gente maravilhosa. Deus tocou a continuar falando, ou melhor, a repetir aquilo que ele já nos ensinou ontem, não é? Leiamos então, que diz assim, versículo 1: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Versículo de número 24. Que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu o Jesus dizendo, cala-te e sai dele. Versículo de número 31. Então, chegando-se a ela, tomou-o pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. Podeis assentar em nome de Jesus. De forma bem rápida, acredito, e objetiva, mas eu creio que Deus vai falar conosco, como Deus já tem falado, como falou na sexta passada, que a nossa missionária Alessandra esteve pregando uma poderosa palavra aqui para as nossas vidas. Queridos irmãos, uma frase muito importante, que marcou e ainda marca as Assembleias de Deus, mesmo eu sendo considerado alguém que não é dos tempos antigos, mas aqueles que militam pela Assembleia de Deus, os mais antigos, e é óbvio, aqueles que são assembleiano raiz, eles vão lembrar desta frase e também vão repetir, que Jesus ele cura, ele salva, ele batiza com o Espírito Santo e ele leva ao céu. Esta é a frase típica do assembleiano, acreditando na total autoridade e o total poder de Jesus, de fato para curar, para salvar, para transformar e para levar ao céu. Os tempos têm passado e infelizmente alguns de nós desacreditamos do poder que Jesus tem a operar estas coisas. Como o pastor Osiel disse na quarta-feira, todos os cultos são para Deus, mas cada culto tem um objetivo a mais, como por exemplo hoje estamos em um culto a Deus em adoração, mas com o propósito de cura e de libertação, ou seja, buscando por isso. Se estamos aqui é porque cremos que ainda Jesus cura e ainda Jesus liberta as nossas almas, porque não é à toa que estamos aqui, para o adorar e para buscar por libertação na nossa alma. Pois bem, Marcos, ele não foi um dos 12 que andou com Jesus. Marcos não foi um dos apóstolos, ele era um jovem. No entanto, Marcos vai escrever a narrativa, a história de Jesus, segundo alguns estudiosos, sobre a perspectiva de Pedro. Meio que Pedro falando a ele e ele ia escrevendo. Então Marcos vai escrever acerca da história, do trajeto de Jesus, quando esteve nesta terra, até ir para a cruz e a sua ressurreição, assim como os 3 demais evangelistas que vão escrever. O Marcos, ele começa já narrando, porque Marcos, ele é muito objetivo, aquilo que ele deseja falar e ensinar sobre Jesus. Ele começa falando sobre Jesus, e a profecia de que haveria de vir um, e de fato ele veio. Ele começa o seu evangelho ensinando que viria um anjo adiante do caminho, preparando o caminho para o Senhor. Viria um com uma unção, preparando o caminho do Senhor. E ele já é muito objetivo ao citar a este que vem preparar o caminho, aquele que vem como a voz do que clama no deserto. E como Elias Torralbo destaca, não é a voz que clama, mas é a voz do que clama, dando a entender que João não era a voz, mas ele era o eco da voz de Jesus. Então agora vem João,
profetizando e anunciando acerca do batismo de arrependimento. E a mensagem de João não era leve, não era fraca, não era uma mensagem que aliviava o ego do homem. Era uma mensagem pesada, uma mensagem de conversão, uma mensagem de arrependimento. Convertam-se, raça de vidas, converta o caminho, busquem o batismo do arrependimento. Esta é a mensagem de João. João não se importava muito com o que os homens iriam dizer. Era um homem que vivia nos desertos anunciando e pregando acerca do arrependimento. As suas vestes eram vestes como peles de camelo, ou seja, não eram vestes de camelo. Ele andava com um cinto de couro sobre o seu ombro e comia ou se alimentava de mel silvestre e de gafanhoto. Um homem que para a sociedade, como diz Augusto Nicodemos, nos nossos dias atuais, seria um escarrado por todos, mas ele era a voz do que clama no deserto, e ele tinha uma missão a cumprir, que era preparar o caminho do Senhor, e ele não arredou o pé deste caminho até a sua morte. Ele veio preparar, e ele foi preparando o caminho para o Senhor. Marcos não detalha muito, mas também é muito objetivo, e vai falar que João agora é preso. E a gente sabe que posteriormente a cabeça dele foi arrancada, por ele não negar a verdade de Deus. E neste tempo que João agora é preso, o Jesus que João está batizando, e certa vez João fala: vai vir um após mim, e este que vai vir após mim, este é maior do que eu, o qual eu não sou digno nem mesmo de desatar as suas sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo. E chega Jesus, e Jesus é batizado por ele. João fala: não, Jesus fala, tem que ser desse jeito agora. Jesus é batizado por ele. Jesus não quebra processos. O tempo passa, João é preso, e quando João é preso, agora entra Jesus nesta história. Entra o prometido do Antigo Testamento, a fim de anunciar as verdades de Deus. E quando Jesus vem anunciando, ele vem anunciando sobre o reino de Deus que viria a vir, sobre o arrependimento e sobre o evangelho de Deus, que Deus havia revelado aos homens. É estranho, mas é a realidade, porque quando alguns não gostam da mensagem do pastor, do líder que está sendo pregada, do profeta que está sendo pregado, ele deseja que mude, mas ele deseja que alguém que vai vir posteriormente pegue mais leve com ele. Ele não quer que pegue mais pesado, mas Jesus não mudou, porque ambos eram do céu, então a mensagem era a mesma. A pessoa muda, mas a mensagem continua pesada. Jesus não amassageou o ego deles, mas continuou pregando sobre o arrependimento de pecados e sobre a conversão. Porque se você quer que mude, ok, você tem a sua liberdade. Agora você que deseja que mude para massagear mais o seu ego, para a mensagem ficar mais tranquilinha, aí já um problema não é com a mensagem nem com o mensageiro, o problema é comigo e contigo. Porque a mensagem de Deus sempre vem para nos contrariar, sempre vem para bater no nosso ego e falar: você é pecador e precisa se arrepender. Então Jesus vem pregando, e agora Jesus que vem pregando vai passar como foi a aula de ontem. Ele chama João, me chama Tiago, homens que eram da pesca, mas que Jesus haveria de fazer deles pescadores de homens. Quando Jesus chama estes primeiros discípulos, agora Jesus vai entrar na sinagoga. Sinagoga era uma espécie das nossas igrejas atuais, no Antigo Testamento, onde ensinava, onde educava as crianças, onde tinha um culto. E Jesus entra na sinagoga a fim de ensinar, porque foram os 3 ministérios de Jesus, e quem estava aqui sabe onde, que é pregação, é ensino e operação de maravilhas e milagres. Então Jesus entra para ensinar, e como foi falado ontem, Jesus não ensinava como os demais escribas, ele ensinava como tendo autoridade.
E quando Jesus começa a ensinar na sinagoga, agora vai entrar um homem endemoniado na sinagoga. A versão que estamos lendo vai dizer que ele estava. A versão NAA vai dizer que ele entra na sinagoga. E agora ele vai esberrar a Jesus, enquanto Jesus estava na sinagoga. E deixa eu dar um pausa na história, porque Jesus, ele também liberta, como eu disse. E nós precisamos acreditar neste poder de Jesus para libertar. Por quê? Porque tem algumas pessoas que não acreditam que ainda Satanás está solto. Tem pessoas que não acreditam que Satanás ainda age nas pessoas. Tem pessoas, aliás, que acreditam que Satanás nem existe. É triste, mas existe. E Satanás, ele é muito astuto e sabe como trabalhar na vida de cada um. Aqueles que não acreditam, Satanás vai fazer cada dia mais não acreditar nele. Porque não acreditando nele, logo não trata ele como opositor da verdade. Não tratando ele como opositor da verdade, logo eu não preciso me arrepender dos meus pecados e não preciso me preocupar com o caminho errado que ele quer me oferecer. Para alguns, Satanás se manifesta e prepara caminhos horríveis, mas para outros, Satanás tem o maior prazer de que não acredite nele, porque assim ele tem mais liberdade para trabalhar. Mas Satanás existe e está solto, e ele tem poder, e ele age na vida do ser humano. É só a gente dar uma brecha, entra e faz arruaça. Eu sei que o texto não é sobre o diabo, mas a comparação de João 10 é o que Satanás faz. Ele entra para roubar, para destruir e para matar. Nós brincamos algumas vezes, não se importamos muito com as coisas espirituais, mas Satanás não brinca. Quando ele entra é para destruir de fato. Ele não está feliz que você estar aqui nesta noite, adorando a Deus, buscando a Ele, consagrando a sua vida. Ele não está feliz com isso. Saiba que aqui, quando passar por estas portas, ele vai estar com os dentes rugindo como um leão, procurando uma brecha para te tragar. E não existe mais forte, mais fraco. Ele quer tragar todo mundo que está diante da presença de Deus com sinceridade. E ele persiste, mas Jesus é mais poderoso do que ele. Jesus tem todo o poder para nos livrar. Mas ele ainda assim existe. Satanás ainda assim existe, e ele não está feliz com o seu trajeto. Ele não está feliz com aquilo que você faz para Deus. Ele não está feliz com um coração aberto que você tem a Deus. Ele não está feliz com o seu momento de devocional, com o seu momento de um coração voltado a Ele. Ele está louco para nos tragar. Então precisamos vigiar. Este homem, quem sabe, deu lugar ao demônio. E então agora Satanás entrou na vida dele, e ele entra na sinagoga, e agora ele começa a gritar: ei, Jesus, o santo que tenho eu contigo, eu sei quem tu és. Porque Satanás sabe quem somos. Ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente, mas ele sabe os nossos passos. Ele vê quando o pastor não vê, ele vê quando os nossos pais não vê, ele vê quando o esposo, a esposa não vê. Ele vê a gente no nosso quarto, ele vê a gente no nosso trabalho, ele vê a gente aonde ninguém está vendo, mas Satanás, ele está nos vendo. Os demônios, eles estão nos vendo. Então ele não sabe o que pensamos, mas mediante as nossas atitudes, ações, reação, comportamento, ele sabe qual é o nosso próximo passo que a gente deseja dar. Então ele não é onisciente, mas ele sabe os nossos passos. Ele nos conhece, não como Deus, mas ainda assim ele nos conhece. E é interessante, porque quando ele fala isso, aqui, Jesus não vai tentar dialogar com o demônio. Ao gadareno, Jesus pergunta: quem és tu? E ele fala: legião. Mas aqui ele não fala, ele fala: cala-te e sai dele agora. Porque Jesus ainda tem todo o poder no céu e na terra para expulsar o mal e fazer do homem uma nova pessoa.
Mas é interessante, porque agora Jesus, que ensinava com autoridade, tinha autoridade também para expulsar demônios. Mas não é qualquer um que tem autoridade para ensinar e sequer também para expulsar demônios. Não é à toa que em Atos capítulo 19 vai dizer que existiam uns homens, filhos de Seva, que viu Paulo pregando sobre este Jesus, e eles quiseram ser ousados. Aí sabe o que eles fizeram? Eram 7. Quando viram pessoas com espírito imundo, desejaram expulsar os espíritos imundos no nome do Jesus que Paulo pregava. E eles foram até lá, e em nome do Jesus que Paulo prega, te exortamos que saia. Aí o demônio olha para ele, e diferente do que a gente pensa que Satanás não sabe os nossos comportamentos, não conhece a nossa vida com Deus, ele sabe. Ele vai olhar para ele e vai falar assim: olha aqui, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês, quem são? Os demônios batem nele, e eles agora saem quase sem roupas, e tomaram uma surra, porque Satanás os conhece. Não adianta a gente tentar enganar o homem, a gente engana, mas a Jesus primeiramente. E também quando estivermos diante das dificuldades que Satanás nos coloca, Satanás também sabe o nosso comportamento. Mas Jesus era alguém que vivia, e ele era um homem verdadeiro, e era um enviado de Deus. Então quando Satanás se manifestou, ele repreendeu aquele espírito para a glória de Deus Pai. Aquele homem foi liberto, porque Jesus tem libertação para todos nós que estamos aqui nesta noite. Eu vou correr, já está dando 9 horas. Agora Jesus vai sair da sinagoga e vai para a casa de Pedro. E quando Jesus chega na casa de Pedro, a sua sogra, porque Pedro era casado, ela está enferma com febre. Os discípulos que Jesus chama ver os sinais e o que Jesus faz. Mas agora Jesus vai até a casa da sogra de Pedro. E quando Jesus está lá, eles citam a Jesus: olha Jesus, possivelmente Pedro, a minha sogra está acamada, está com febre, eu não sei o grau, mas está acamada, está com febre. Porque Jesus, ele sabe toda a nossa história, ele conhece as nossas dores, ele sabe as nossas dificuldades. E às vezes, nós tratamos Jesus, eu não sei se é os panteístas, qual que é que vê Jesus como longe e não como perto, acha que Deus é um Deus de longe e não um Deus de perto. Tem os panteístas, mas Deus não é isso. Jesus é um Deus de perto e um Deus de longe, um Deus que se preocupa conosco. Mas às vezes Ele deseja que nós abramos o nosso coração para Ele, e citamos as nossas dificuldades, e citamos o que está acontecendo na nossa casa, na nossa vida, dentro do nosso ser. Observe que Jesus é Deus, Ele não deixou de ser Deus. Mas para Ele agir na sogra de Pedro, alguém foi falar o estado desta mulher. Quem sabe eu, quem sabe você, quem sabe alguém da nossa casa está em um estado não tão muito bom, mas nós não oramos por ela, não citamos a pessoa dela nas nossas orações, porque achamos que Jesus sabe tudo, e de fato Jesus sabe tudo. Mas quem sabe Jesus está vendo o nosso comportamento para citarmos esta pessoa, ou até mesmo as nossas dificuldades. E tem um detalhe muito importante, porque às vezes a gente vemos Jesus trabalhando no extraordinário, naquelas coisas miraculosas, mas Jesus também é um Jesus que cura enfermidades como febre, como foi citado ontem. Jesus também é aquele que, quando você está precisando de uma porta de emprego, Ele fala: eu vou abrir uma porta de emprego para você. Jesus é aquele que, quando você está necessitando de alimento, você olha e fala: pai, eu não tenho nada no meu celeiro. Ele fala: ó, meu filho, eu vou te enviar o alimento. Quando você não está muito bem emocionalmente, Jesus é
aquele que fala assim: olha, eu sei que você não está muito bem, mas como você tem me pedido, eu vou aliviar esta dor, eu vou trabalhar no teu emocional. Jesus é aquele que quando tem alguém, algumas vezes necessitando de algo, e ninguém consegue entender, e a gente fala: Pai, por favor, faça isso por nós. Ele ainda faz, porque Jesus é um Jesus de perto, é um Jesus que se preocupa com as nossas dores, por mais que os homens tratem como dores pequenas, como algo que não é tão relevante. Jesus não olha com esses olhos, Ele se importa conosco, e Ele tem cuidado de nós todos os dias. Então, antes de falar para outras pessoas o que você está sofrendo, está precisando, eu te convido nesta noite a falar para Ele, a citar a sua dependência, a sua necessidade nesta noite a Ele, porque Ele está com os ouvidos abertos a fim de nos atender. Então Jesus vai até a sogra de Pedro, e quando Jesus chega até a sogra de Pedro, Ele vai pegar ela pelas mãos e o vai a levantar. Quando Ele a levanta, ela fica sã daquela febre, porque Jesus ainda cura como curou no passado. E é interessante, não é, irmãos? Jesus muito bem poderia apenas falar: seja curada, mas não. Ele pega ela em suas mãos e a levanta primeiro, e ela fica sã depois, mostrando que a gente precisa orar, mas também fazer alguma coisa por aqueles que precisam muitas vezes. Em Atos capítulo de número 3, quando o homem está ali pedindo esmola, então Pedro e João estão subindo a oração nona do templo, e o homem pede esmola. Eles olham para aquele homem e dizem: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Só que quando eles falam isso, eles não pegam, viram as costas, eles pegam a mão daquele homem e levantam até ele firmar os pés. E então o homem fica fortalecido, e o homem ali sai feliz naquele momento. Quem sabe estamos orando, mas também quem sabe algumas vezes vamos precisar pegar na mão daqueles que ainda não são fortes. Não é fácil, mas vai valer a pena. Às vezes não entendemos, mas vai valer a pena. Aqui eu já estou encerrando. Quando a mulher ela se levanta e ela é curada, a Bíblia diz que ela serviu-os, ou seja, ela serve, faz algum serviço, como foi falado ontem, ministra, faz alguma coisa. Alguns, quando olham para o serviço a Deus, para o servir a Deus, acham que é algo que é muito pesado, algo que não é gratificante, algo que não é relevante. Mas o servir a Deus não é em busca de algo, é na realidade uma gratidão por aquilo que Ele já nos fez. Eu sei que existe galardão para nós, eu sei disso, e todos nós queremos galardão, pelo menos todos que trabalham desejam galardão. Mas a questão é, não fazemos com a motivação de receber aquilo que não temos, mas fazendo como a motivação o quanto já recebemos dele. Esta mulher é curada da febre, logo se ela está boa, ela agora de prontidão se preocupa em o servir. Porque quem está são gosta de servir, quem está enfermo não consegue servir. E aí eu já levo para o lado espiritual da coisa, porque quem está enfermo e espiritual não gosta de servir, não gosta do serviço para Deus. Mas Deus, quando cura alguém, esta pessoa ela está disposta ao serviço, ao trabalho, ao fazer com alegria. E para os irmãos entender, servir a Deus, o serviço a Deus é um ato de adoração. Existem duas palavras no grego para a adoração, e uma delas é o ato de servir, de fazer, de trabalhar para Deus. Em Atos capítulo 13, quando vamos ver os homens que estavam ali na igreja de Antioquia, estavam todos reunidos, orando, jejuando e
servindo a Deus. Então Deus, o Espírito Santo, vai separar Paulo e Barnabé para a obra que eles tinham chamado. Então o serviço de Deus revela muitas coisas para nós, nos prepara, nos dá um caminho que Deus está nos preparando. Então sirva a Deus com alegria. Nesta noite de hoje, você está livre, você já foi curado, Deus já transformou a sua vida, já salvou a tua alma. Então sirva a Ele com alegria, faça alguma coisa para Deus, não importa o que você faça, se é pegar um copinho no chão e ajudar as irmãs que limpam a igreja, é algo para servir a Deus. Ajudar alguém é servir a Deus. Doar uma cesta básica para alguém é servir a Deus, porque servir a Deus não está baseado nas quatro paredes, mas está baseado no reino dos céus. Então sirva a Deus, porque todos aqueles que servem a Deus têm alegria no coração, tem uma alegria